Olá pessoal, meu nome é Moira Leão, eu sou diretora na empresa Curitiba Biotecnologia, faço assessoramento técnico para o Conselho Federal de Odontologia também. E eu sou o professor João Zielac, também trabalho junto com a professora doutora Moira. Nós estamos ali também na Curitiba Biotech e em cursos de pós-graduação, mestrado e doutorado, também visando o estudo, a pesquisa com células-tronco. Agora, Moira, talvez essa dúvida seja comum a várias pessoas. A gente tem visto na mídia, nas revistas, nos programas, células-tronco. E aí tem gente que volta e meia confundem algumas coisas e vem para mim, nossa, mas vocês estão fazendo bebezinho lá no laboratório, como é isso? Que tipo de célula-tronco? Existem tipos de células-tronco? Então, primeiro quero agradecer o CRO Paraná por essa oportunidade de estarmos aqui para responder a essas dúvidas que são tão frequentes, né? Então, o cirurgião dentista ele precisa entender que o material que nós trabalhamos é o material que está ali disponível na boca, são células adultas, não são células embrionárias, não tem características de células embrionárias, são células adultas e a partir dessas células adultas nós podemos fazer vários tipos de processamentos. Então isso também é importante que as pessoas saibam que a gente pode em alguns momentos fazer processamentos para que esse material volte imediatamente para o benefício daquela própria pessoa, ou a gente também pode fazer armazenamentos, a gente pode multiplicar esse material no laboratório. Uma dúvida que eu vejo, de vez em quando nós recebemos algumas ligações de pais e mães, eles sabem, ouviram falar que as células-tronco podem ser coletadas dos dentinhos de leite ou de algo da boca, etc. E aí ligam pra gente perguntando, olha, caiu ontem o dentinho da minha filha e eu guardei na geladeira. Em soro fisiológico. E aí, isso é possível? Quem que poderia estar instruindo essa mãe, esse pai? Então, eu gostaria muito que isso fosse possível, porque o meu pai é cirurgião dentista também. Ele guardou todos os meus dentes no cofre lá de casa. Então, se algum ladrão entrar na nossa casa lá em Imbituva, eles vão se deparar com os meus dentes que estão lá no cofre da casa dos meus pais. Por quê? Porque há um entendimento já muito atávico do ser humano mesmo em guardar esses dentinhos, né? É como se aquilo fosse prolongar a infância, talvez. Eu não entendo qual que é. Uma lembrança, né? Talvez isso, né? Uma lembrança daquele momento tão bom que é a infância, né? Só que para que essas células sejam viáveis, é importante que no momento que o dentinho de leite está bem molinho, quase caindo, nesse momento seja removido num consultório odontológico por um cirurgião dentista que tenha esse preparo e esse entendimento de como processar isso para enviar para o laboratório, né? É porque nós estamos pensando em algo que a gente gostaria de preservar, primeiro vivo, né? E em segundo lugar, com qualidade, né? Então é necessário toda uma informação, não somente do profissional, como dos pais ou do paciente que quer guardar a parte do seu corpo como células, né? E também precisa saber sobre o estado de saúde dessa pessoa, né? Então tem toda uma retórica ao redor dessa questão aí toda e todo mundo precisa ficar sabendo do que se trata, né? Dentista e família, e pais, e mães, e criança, e enfim, né? Exatamente, exatamente. Então, quando você vê uma mãe, um pai que liga naquele desespero, querendo fazer esse armazenamento, mas o tecido dentário já caiu, né? O dente já caiu, o órgão dentário, eu não consigo mais fazer essa preservação. Então é importante, nós trouxemos aqui um meio de transporte cenográfico, né? Só para vocês terem uma ideia. Então o meio de transporte contém diversos aminoácidos, substâncias que vão nutrir as células, manter as células vivas do trajeto da boca da criança, que vai ser, né, que vai sair o dentinho da boca, e não é só o dentinho, né, João? Qualquer dente, não é só o dentinho de leite.
qualquer dente, qualquer tecido saudável de origem bucal ou de qualquer parte do corpo, ele é possível ser preservado por esse meio de transporte até chegar no laboratório. Então é importante esse entendimento que quando eu faço a remoção de um dente do siso, eu tenho que informar o meu paciente, ao invés de jogar fora. Exato, que ali eu tenho uma quantidade grande de células e que eu posso utilizar isso de volta para o paciente num primeiro momento, quando se faz um processamento mínimo, ou se eu quiser para uso futuro, eu posso fazer essa multiplicação das células de interesse lá no laboratório, né? Legal. A gente desenvolveu um material que nós podemos enviar para quem entrar em contato, que é um material informativo sobre quais são, né, as células-tronco, as que são as mais conhecidas. E aí a gente criou assim uma linguagem informativa, né, bem simples, bem fácil, como se fossem super-heróis de quadrinhos e tal, para lembrar um pouquinho, né, as pessoas das características dessas células, né? E aí tem aqui algumas perguntas. O que diferencia, por exemplo, estas células que nós estamos trabalhando, que você diz adultas, mas a gente está tirando de uma criança, né? Mas qual a diferença dessa célula, por exemplo, de uma célula embrionária? As células ditas embrionárias, elas são tiradas do embrião na fase de blastocisto. Então é aquela fase em que é só um amontoadinho de células, né? Eu só tenho ali um amontoadinho de células. Existe no Brasil uma legislação específica para trabalhar com essas células embrionárias. Então existem alguns centros no Brasil apenas que trabalham com células embrionárias e existe um rigor maior no manejo dessas células para evitar aviltamento da vida humana, né? Então normalmente essas células elas são oriundas de embriões que vêm de clínica de fertilização, que seriam embriões que estão armazenados há mais de 15 anos e que teriam um destino de descarte. Não trabalhamos com essas células, né? Então, as células que trabalhamos na Curitiba Biotech, iniciamos um trabalho com células de origem dentária, origem odontológica, e hoje também trabalhamos com outras células, inclusive com células de cordão umbilical. E aí é interessante que as pessoas acham, né, a grande população, acha que célula de cordão umbilical é célula embrionária, e não é. Não é. É uma célula adulta também, muito parecida com as células de polpa de dente, tanto de dente de leite como de dente tecido. Então, eu achei muito bom esse, modéstia à parte, né? Não é porque é de nossa autoria, mas é um livrinho que nós fizemos, né? Um manual informativo que nós fizemos justamente para esclarecer os profissionais da odontologia e a população em geral. Agora, ok, nós temos uma diferença aí entre célula-tronco embrionária e célula-tronco adulta, né? Mas de interesse de aplicação clínica. Então, para tratamento das doenças, porque na verdade as pessoas que guardam têm o interesse de usar essas células mais tarde, né? Ou em algum momento, quem sabe quando a ciência tiver realmente uma resposta, ou talvez que já tenha, mas que precisa de legislação, ou precisa de comprovação, ou precisa de registro, né, da determinada terapia. Então, qual a diferença entre usar uma célula-tronco embrionária para terapia ou essa célula-tronco adulta? Então, João, um dos grandes entraves do uso das células embrionárias em terapias, porque se imaginava que, vamos colocar uma célula embrionária, então, para uma pessoa que teve uma lesão medular, não anda mais, um paraplégico, tetraplégico e tal. Mas o que se observou nos modelos animais? Que as células embrionárias, como ela tem essa potencialidade muito forte, ela pode induzir a formação de tumores. Então isso deu uma freada no mundo todo na utilização dessas células in natura, né? Pega a célula embrionária e já vai aplicar. Então ainda não se entendeu direito como se domar essas células para você evitar a formação de tumores. Nesse ponto, as células adultas acabam sendo bem mais seguras. Então a gente tem essa questão da possibilidade de multiplicação exagerada, né, que é a formação de um câncer, né, mas também existe a possibilidade de você estar pensando, puxa,
eu não estou brincando com a vida, eu estou ali mexendo com embriões, então tem uma questão ética, Sim. talvez até religiosa envolvida. Sim, exato. Então, quando eu comecei a trabalhar com célula-tronco, aí uma curiosidade, pessoal, não riam. Quando eu comecei a trabalhar com célula-tronco, eu fiz uma postagem no tempo do Orkut ainda, olha como isso é antigo. E aí eu coloquei ali, eu estou muito feliz em trabalhar com células-tronco. E aí veio um hater, veja que hater é uma coisa bem antiga também, e escreveu lá, eu odeio pessoas como você. Aí eu já fiquei pensando, puxa, a pessoa está achando que eu estou trabalhando com célula-tronco embrionária, tem essas questões e tal. Não, mas a pessoa continuou escrevendo e colocou assim, você que fica extraindo células-tronco está acabando com as florestas do Brasil, né? Então, o que tem a ver o tronco da célula com a floresta? Enfim, há uma confusão. Então, o hater tá ali para, às vezes, nem entender direito, mas realmente tá ali para atrapalhar mesmo. Então, a gente deu uma segurada e agora que a gente tem saído mais para a mídia e expondo mais e conversado mais, porque é um amadurecimento também da população sobre essas questões. Esse termo, né, tronco, porque é do tronco que você deriva os galhos, os frutos, os outros tecidos, vamos pensar assim, né, do corpo de uma árvore, né, de um ser vivo, vamos pensar assim, por isso que é o nome, né, mas a gente tem essa possibilidade destas células-tronco, por exemplo, essas células-tronco adultas, né, que a gente tem trabalhado no laboratório, elas podem formar que tipos de tecido? O que tem de interesse para se tratar? Então, João, você como professor de histologia, você domina bem melhor do que eu esse assunto, né? Então, a gente imagina que a partir de células mesenquimais, nossa, que nome estranho esse, né? Células mesenquimais, então são as células que estão dentro dos tecidos. Então nós temos aí que diferenciar das células hematopoéticas, que são as células da origem à linhagem do sangue. Então acho que aí você pode explicar um pouquinho melhor para nós essa diferença entre o que é o mesenquimal e o que é o hematopoético. Quando você fala em mesenquimal, você está remetendo à questão inicial da formação realmente da vida, né? Onde você tem no início, lá após a fecundação, a formação de 3 folhetos embrionários, né? Nossa, e aí você trouxe lá do primeiro ano de odontologia, ó. Vamos ver, ativar os neurônios revisar histologia básica e embriologia. Exato, então fica ectoderme, mesoderme e endoderme. E se a gente pensar um pouquinho, meso está no meio. Então todos os tecidos de meio, de preenchimento, então você pensa lá osso, você pensa gordura, você pensa músculo, né? Você pensa até tecido nervoso mesmo. Então assim, tem algumas coisas que estão por ali, né? Apesar que o tecido nervoso, ele tem uma origem ectodérmica, né? Mas a gente sabe que essas células-tronco que têm origem mesenquimal, né? Elas podem, e alguns estudos têm demonstrado que dependendo do estímulo, né? Elas comecem a se diferenciar em tecidos que talvez originalmente elas não formariam, né? E esse talvez a grande sacada, né, das pessoas de pensar, puxa vida, será que eu posso voltar a andar, né? Existem trabalhos na literatura. Ou até enxergar, né? Um derrame de nervo óptico é uma coisa que todo mundo está sujeito. Você pega um avião, aquela alteração de pressão e tal, pode ter um derramezinho em alguma parte do corpo, ou até numa situação cotidiana, agora com a Covid, com os entupimentos de vasos sanguíneos. Sim. E tal, né? Se viu essas condições aí. Então, por que não, né? Utilizar esse recurso das células para poder fazer essa recuperação, né? Um recurso bem interessante. A mãe, o pai tem lá na família uma doença que está se concentrando. Então, já nascem algumas crianças, alguns filhos já com um problema com diabetes, por exemplo, né? E aí se lê em alguma revista, em algum jornal, alguma coisa que
pode ser que lá fora, em algum país que já está trabalhando um pouco mais adiantado com a questão das terapias celulares, que haja uma terapia para esse tipo de problema, né, de doença, né? E é isso que leva eles a procurarem, de repente, puxa, se eu posso tirar dos dentinhos de leite, que já vão ser jogados fora, por que eu não vou então armazenar, né? Como é que tá assim, como é que a gente orienta, né, isso, um pai, uma mãe que tem essa vontade, né, por conta da família? Hoje no Brasil existem vários estudos, já houve mais, né, estudos clínicos, inclusive, nessa área de terapias avançadas, que a gente chama essa parte toda de terapias avançadas, quando você trabalha um material biológico, faz algumas modificações ou ao mesmo essa multiplicação em laboratório, né, ela está dentro de um arcabouço legal chamado de terapias avançadas. Então hoje tem vários estudos no Brasil e no mundo, né, sendo conduzidos. Se eu quiser saber onde que eu acho um estudo para minha doença X, né, então existe um site que chama-se clinicaltrials.gov. Então nesse site estão escritos todos os ensaios clínicos que estão sendo desenvolvidos no mundo todo. E ali a gente pode encontrar alguns ensaios clínicos. Mas no caso da diabetes, por exemplo, existem trabalhos muito fortes lá com a equipe de Ribeirão Preto. E eles trabalham com células mesenquimais de medula óssea. Essa é a fonte. E por que eles trabalham com célula-tronco de medula óssea? Porque o estudo dessas células, ela já vem há mais de 50 anos com a linhagem hematopoética, Sim. por causa dos transplantes de medula óssea, né? Só que uma coisa interessante, de um grande diferencial entre a linhagem de medula óssea, da linhagem hematopoética para a linhagem mesenquimal, é que na linhagem hematopoética a gente precisa de doador compatível, né? Já ouviu falar, todo mundo já ouviu falar isso. Mas na linhagem mesenquimal, as células mesenquimais, elas não são capazes de induzir reação imunológica. Muito pelo contrário. Ajudam, ela tem sido usado junto com os transplantes de células hematopoéticas. Existem vários estudos nesse sentido, para melhorar a aceitação dos transplantes, tanto da linhagem hematopoética quanto os transplantes de órgãos. Então, hoje está mais próximo a gente usar as células-tronco mesenquimal junto com um transplante de fígado, por exemplo, ou de rim, do que fazer um rim. Sim. É possível fazer um rim? Sim, é possível fazer um rim. Mas muito provavelmente a gente vai usar antes essas células mesenquimais, usando para modular o sistema imunológico. O professor Arnold Kaplan, que foi quem cunhou esse termo, células tronco mesenquimais, ele fez uma publicação alguns anos depois, dizendo que ele queria mudar o nome. Ele queria tirar o nome de células tronco mesenquimais para células-tronco medicinais. Por que isso? Por causa dessa ação imunomoduladora. As células, elas produzem uma quantidade imensa de proteínas, de substâncias que reequilibram o organismo como um todo. Então, por isso, a vontade dele de modificar o nome. Mas resgata a questão da diabetes aí. Porque volta e meia, né, a gente vê criança, né, puxa vida, meu amiguinho também descobriu que tem esse problema e tal, e aí qual é a relação que existe hoje? Então, a diabetes é uma doença autoimune. Uhum. Então, quando eu reequilibro o sistema imunológico, eu elimino a diabetes. Então, essa linha de trabalho que Ribeirão Preto tem trabalhado. Eu desconheço aqui no Brasil, talvez tenha, eu desconheço aqui no Brasil algum grupo que já esteja trabalhando clinicamente com células-tronco do tipo mesenquimais para o tratamento da diabetes de células-tronco de origem odontológica. Talvez tenha e eu desconheça, mas é um futuro extremamente promissor.
E já que a gente está falando de células que são coletadas da boca, né, não só dos dentes, né, porque a gente já viu que de repente um remanescente ósseo de uma cirurgia buco, de repente algo, de um tecido conjuntivo da gengiva que vai ser coletada e talvez seja jogada fora porque é uma hiperplasia, alguma coisa nesse sentido, você tem um aumento de volume de conjuntivo muito grande e de repente, em vez de você jogar fora, opa, pera lá, será que não tem como a gente recuperar e tirar células tronco dali, né? Então a gente tem na boca essa possibilidade. Tem alguma vantagem, né, porque nós trabalhamos na boca, tudo bem, a gente não vai coletar de outro lugar do corpo, porque não é a nossa área de trabalho. Mas estas células de origem bucal ou odontológicas, elas têm alguma vantagem em relação a outras partes do corpo? Elas podem ter isso? Então, a gente não sabe ainda o que há de tão diferente entre essas células em relação às demais fontes, né? Então, o mundo inteiro está estudando diversas fontes de coleta de célula-tronco. Agora, alguns pontos são bastante interessantes de se salientar. Primeiro deles, uma pequena quantidade de células oriundas dos tecidos bucais, elas são capazes, a gente é capaz de multiplicar essas células em diversas centenas e milhares de células. Então, porque ela tem essa capacidade forte de multiplicação. Então, em poucos meses, a gente consegue uma multiplicação muito intensa dessas células, né? Coisa que não se consegue com as células hematopoéticas. As células hematopoéticas, você coletou aquele número X, é aquele número X, e fim, é com aquilo que você tem que lutar, né? Sim. A mesenquimal não, você tem essa possibilidade de fazer essa expansão. Outro dado bem interessante, João, que ainda não se sabe exatamente quais os motivos disso, mas é que não existe câncer de polpa. Não existe. Por que não existe? Não sabemos ainda. Existem várias hipóteses, mas isso intriga muito os pesquisadores, porque todos os tecidos do corpo, eles produzem câncer, mas a polpa não. Não existe polpa, câncer de polpa dentária. Então talvez a gente tenha aí duas vantagens. Uma no potencial de multiplicação, né? Sim. Que a gente costuma dar aquele exemplo, né? Que você se machuca de manhã, morde a língua e chega à tarde já não sente mais nada. Quer dizer, até o final do dia tá praticamente recuperado, né? Então você tem esse potencial de multiplicação na velocidade, na quantidade, né? O que seria interessante se você precisar de tempo aí, né? Para tratamento, né? E talvez a possibilidade também de um tecido dentário específico, que seria a polpa dentária, né? De não ter histórico, né? De uma neoplasia, de um câncer ali, né? Eu acho que são vantagens bem interessantes. E se você quiser saber mais sobre célula-tronco, acompanhe as notificações do CRO Paraná, que vão ter mais vídeos aqui que a gente vai entrar em mais detalhes sobre esses processamentos de células. Muito obrigada!